Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero comentar com você o simulado da FUVEST, o simulado que ela fez de redação, e te convencer a ter calma sobre as mudanças da FUVEST 2026. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando! E você me vem agora com uma dessa? É claro que eu vou enlouquecer de ver! Mas é para ter calma mesmo, meu amorzinho. Você vai perceber que as mudanças que a FUVEST está propondo para o vestibular 2026 não são tão assustadoras assim, não são em nada prejudiciais. Mas neste vídeo eu vou me concentrar em falar sobre o quê? Sobre o simulado de redação que ela aplicou em abril passado. E você vai perceber que não é tão difícil assim essa prova. Aliás, quer saber mais sobre as mudanças em redação para o vestibular da FUVEST 2026? Veja esse videozinho aqui. Em outro momento eu vou falar sobre o vestibular da FUVEST em geral, mais especificamente sobre a minha matéria, linguagens, códigos e suas tecnologias. Ué, não é mais português, língua portuguesa? Calma, no seu momento oportuno falaremos sobre isso. A minha preocupação no presente momento, olha como eu falo bonito, hein? No presente momento, é comentar o simulado e falar o que se esperaria nas duas redações. Em primeiro ponto, em primeiro lugar, eu queria destacar o quê? Aquilo que você sempre deve fazer em todos os exercícios e, inclusive, ao fazer redação. É ler atentamente o que está sendo pedido. Então, vamos recuperar, vamos retomar o simulado. Você lembra que havia uma proposta. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender a proposta. É ler e reler e treler e quatreler, ler. Quanto mais você ler e entender, melhor vai ser o risco de você se desviar do tema. Isso pode até zerar na redação. Veja, você vai ver aqui a proposta, pega a proposta 1. Redige uma dissertação na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema. Olha, qual é o tema? As emoções e sua interferência no processo de comunicação. Retoma as emoções, então tem que falar sobre emoções e o quê? E a sua interferência, né? Você sabe o que é emoção, o que são sentimentos, amor, raiva, inveja, ciúme, são emoções. Então pensa nisso, as emoções e sua interferência. O que é interferência? O que é interferir? É influenciar, é atrapalhar ou ajudar e sua interferência no processo. O processo é uma ação, é a construção do quê? De comunicação. Então leia e releia, olha para cada uma das palavrinhas e essas palavrinhas elas são importantíssimas para você entender exatamente qual é o tema para não se desviar. Porque, por exemplo, veja, as emoções e sua interferência no processo de comunicação. Entendeu qual é o tema? Como é que as emoções, elas podem interferir durante o ato, durante o processo, durante a construção de uma comunicação. Porque veja um exemplo. Teve um aluno que me mostrou um exemplo. Me desculpa se você está aí vendo esse vídeo. Ai, ele está falando de mim. Me desculpa. Mas lembra que eu te falei? É muito bom a gente errar agora para não errar lá para frente no vestibular da FUVEST. Então esse aluno cometeu o seguinte erro. Ele pensou, olha, durante a ditadura militar, que teve aqui no Brasil entre 1964 e 1985, então você tinha essa questão da prisão, da tortura, que fez com que a população tivesse medo. Então veja, como uma emoção interfere. Então a população teve medo e aí o que vai acontecer? Ela acabava não agindo, muitos textos acabaram não sendo publicados, então não queria... Pera. Não era esse o tema não era censura, não era ditadura, porque o menino ele se enveredou por esse tema da ditadura, Qual foi o tema da redação dele? Excelente a redação dele. Ele falou como, por meio da ditadura, por meio do medo em relação à população brasileira, a ditadura conseguiu impor seu poder. Por quê? Não sofreu oposição, o pessoal com medo, a população com medo, não protestou, não agiu contra, E aí a ditadura ficou de 64 a 85. Mas esse não era o tema. Leia atentamente as emoções e sua interferência no processo de comunicação. Quando eu estou emocionado, ou como é que uma emoção pode atrapalhar ou influenciar ou ajudar o ato de comunicação. A partir deste momento em que eu sei qual é o tema da redação, qual é a proposta da redação, o que eu faço? Eu vou ao painel de textos. O painel de textos é uma coisa super interessante, até super legal, porque eu lembro que na minha época, tempos jurássicos,
tema de redação era apenas o quê? Jogava-se uma frase e se vira. Eu lembro, por exemplo, teve um tema de redação que era assim, a frase, os 2 versos de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Pá! Começa a sua redação. Ou então, teve um outro ano que eram versinhos de Drummond, que era mais ou menos assim, lutar com palavras é uma luta vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Então veja como era antigamente, jogava-se, pá, uma frase, um versinho e se vira, faça sua redação. Vou nada! Veja como é difícil. Hoje não, você tem um painel e cada vestibular tem uma proposta em relação a esse painel, né? Então, por exemplo, há vestibulares que querem que você faça o quê? Que você use o painel. Não é o caso da FUVEST. Então, veja, você vai ter que entrar em contato com esses textos, com as ideias deles, digeri-las para perceber qual é o encaminhamento, qual é a lógica que deve ser desenvolvida. Então, veja, vamos fazer isso olhando, por exemplo, para o primeiro texto. Primeiro texto, o título já nos dá uma dica, né? Olha que interessante o título. Por que procurar refúgio nos livros quando a realidade parece insuportável? Esse é o nome do texto, né? Então olha que interessante. Porque, veja, quando a realidade é insuportável, né, a gente até adoece com as notícias com as quais a gente tem contato, né? Então, nessa realidade insuportável, a literatura nos dá um refúgio, porque diz aqui o texto, né, que elas são carregadas, se diz, as imagens com uma grande carga emocional inundam e ativam os recônditos de nossa consciência. Então, graças às imagens, graças à linguagem, linguagem é comunicação, graças à linguagem, olha que interessante, o mundo, diz o texto, se torna mais habitável. Então, graças à linguagem carregada de emoção, um processo de comunicação, no caso a literatura, uma linguagem carregada de emoção, essa emoção torna mais suportável o mundo. Já o segundo texto de filosofia, Heidegger, nossa, difícil, hein? Mas ele diz mais ou menos o seguinte, ele nos informa que a gente tem acesso ao mundo, a gente conhece por meio da linguagem. Eu estou aqui conversando com vocês e é por meio da linguagem que vocês têm acesso a essa explicação sobre o que era esperado na redação da FUVEST, né? Por meio da linguagem você expressa seus sentimentos, por meio da linguagem você expressa o seu conhecimento e você adquire conhecimento. Pensa, tudo que você aprendeu para prestar o vestibular da FUVEST, tudo que seus professores passaram, tudo que os livros te informaram, tudo isso veio por meio da linguagem. Entretanto, né, a gente parece engraçado, né? A gente nem presta tanta atenção no valor da linguagem, porque a gente imagina o seguinte, então é por meio da linguagem que nós adquirimos o conhecimento, nós expressamos nossas emoções, nossos sentimentos, nosso conhecimento. E a impressão que fica é que a linguagem domina, o homem domina a linguagem, ela é nossa ferramenta, né? Eu uso a linguagem para isso, tá? Então eu vou me expressar por meio da linguagem escrita, por meio da linguagem falar. Estou aqui. Então, por meio da linguagem, eu passo o meu conhecimento. Então, ela é minha ferramenta. Se diz que a linguagem é minha ferramenta, ela é o meu instrumento, eu domino a linguagem. Quando, na verdade, a gente tem que prestar atenção, tem um outro lado nesse problema. Na verdade, a gente só adquire conhecimento, a gente só expressa emoções, a gente só tem contato com a emoção por meio da linguagem. Ou seja, ela também nos domina. Então, ela é superior, quer dizer, nós somos superiores à linguagem. Você pode chegar para uma outra faceta. Não. Ela também nos domina. Ou seja, duas coisas que você precisa lembrar. Primeiro, a linguagem não apenas expressa, mas ela também é uma forma de dominar, dominar o homem na medida que constrói sua visão de mundo. Quer dizer, nós somos formados por meio da linguagem. Quer dizer, nós dominamos a linguagem porque nós a manipulamos, mas ela também nos domina, é por meio dela que nós temos uma noção de mundo. Nós somos seres de linguagem. Veja, não existe pensamento, não existe sentimento que não venha por meio da linguagem. Nós dependemos dela. O terceiro texto, eu acho que foi ele que fez com que o meu querido aluno falasse sobre a ditadura, porque o texto fala sobre o filme Ainda Estou Aqui, cuja história se passa na época da ditadura. Mas o tema desse terceiro texto não é exatamente a ditadura. É o seguinte, é falar sobre o excelente desempenho de Fernanda Torres, como é que ela conseguiu, aquela cena, eu sei que está falando dessa cena que eu lembro muito bem dela, eu me segurei no filme inteiro pensando, não vou chorar, sou macho, sou muito macho, não vou chorar.
Mas, naquela cena em que ela está lá na sorveteria, ela tinha acabado de receber a notícia sobre o fim, o paradeiro do que aconteceu com o Rubens Paiva, e aí, veja, ela tem que segurar a família, ela tem uma família para sustentar. Então, quando ela vê as outras famílias ali na sorveteria, todas felizes, né, naquele momento tão simples, mas todo carregado de emoção, de uma, sabe, uma reunião, um passeio com a família, vamos para a sorveteria, uma coisa super... E ela não tem um marido. Né? E aí, como é que vai ser? Então, veja, ela não fala nada, ela não comunica nada, a família não precisa saber, ela na cabeça dela, a família não tem que saber dessa situação terrível. Mas a emoção que a atriz Fernanda Torres passa naquela cena ganhou o filme. Né? Foi naquele momento que eu me debulhei em lágrimas. Olha como eu falo chique, né? Me debulhei em lágrimas. Ou, como vão dizer aquelas pessoas de masculinidade frágil, não chorei, eu soltei um suor hétero. Né? Então veja, como a emoção interferiu no processo de comunicação. Como a atriz Fernanda Torres, apenas com emoção, com um olhar, o olhar que transmitia uma emoção, como é que ela interferiu a ponto de você perceber, nossa, o filme conquistou o público nesta cena. O quarto texto é uma famosa obra, né, do Edvard Munch, que é o grito. É engraçado essa ideia do grito, que é uma comunicação carregada de emoção. E aqui na forma de arte. Olha que interessante, a arte nos ajuda a aguentar, já dizia o primeiro texto, nos ajuda a aguentar essa coisa terrível que é o mundo. Então você tem o Munch, ele nos conta que estava atravessando essa ponte, ele passa por uma dor terrível, uma dor existencial, e ele vai expressar isso nesse instante. Olha aí, o grito é uma forma de você se comunicar, mas essa comunicação está toda sob interferência da emoção, né? E essa interferência da emoção e comunicação são passadas por meio da obra de arte. Então, a obra de arte é uma comunicação, veja, um processo de comunicação, concretiza um processo de comunicação em que houve interferência da emoção. Mas o que me chama a atenção eu viajo demais, gente, mas você vê ele gritando, a figura expressando de uma forma intensa essa sua emoção, então uma comunicação marcada por emoção, ele lá sozinho, e lá ao fundo você tem dois sujeitos. Engraçado isso, eu sofrendo e duas pessoas lá atrás. Por que eu penso nisso? Porque eu comparei com o próximo quadro, né, do Edward Hopper, né, do Room in New York. E você percebe, você tem um casal, não sei se é irmão e irmã, se são primo e prima, se são marido e mulher, mas você tem num quarto, veja, eles estão juntos. Mas olha que engraçado, é uma coisa bem da época moderna, né? Essa solidão compartilhada. Então você tem várias pessoas nos grandes centros urbanos, e esse quadro é uma cena em Nova York, nos grandes centros urbanos, você tem um excesso de gente, um monte de gente, e ainda assim as pessoas se sentem sozinhas. Como é que você percebe essa solidão? Porque você veja, os dois não estão interagindo. Um está lendo o jornal, a outra está tocando e despreocupadamente, talvez entediadamente, o piano. Então você tem aqui não há um compartilhamento, talvez o compartilhamento de espaço, mas não há emoção, não há um cruzamento de olhares, né? Então reforça até aquela ideia do grito. Então você tem duas pessoas solitárias acompanhadas. E essa preocupação do mundo moderno, essa preocupação, essa grande característica do mundo moderno, o nosso artista, o Hopper, ele acaba nos passando por meio de uma obra de arte. Então eu vou falar de emoções, essas emoções eu fico incomodado com essa coisa que é o do mundo moderno e eu vou falar sobre isso como? Por meio de uma obra de arte. Se não existissem essas emoções ou essa falta de emoção ou a emoção da falta de emoção, de compartilhamento de emoção, essa obra não teria existido. Já o sexto texto nos fala de uma coisa super interessante, né? Aliás, todos os textos aqui são interessantes, que é o seguinte, a gente está perdendo a arte de contar histórias. Sabe essa coisa? E é verdade, essa coisa de você vê, várias vezes a gente vê isso nos Reels do Instagram, né? Veja até o final, porque as pessoas não têm essa paciência de acompanhar esse processo. Ou às vezes você vê, o cara já começa o vídeo, Reel, com o clímax, a cena super engraçada, porque aí você vai ter esse prêmio, acompanhe esse vídeo. Então a gente está
clamando, pelo amor de Deus, veja esse vídeo inteiro. As pessoas estão perdendo essa capacidade de entrar em contato com todo esse processo de emoção, de trabalhar a emoção. Sabe que é você conquistar o seu crush, sua mina, seu mino, né? Conquistar, conversar, bater, já que é rápido, não, eu tô com medo, né? Tenho pressa. Então, perdeu-se essa capacidade de emoção, de acompanhar a emoção de uma forma profunda, e isso afeta o ato de comunicação. Perdeu-se essa capacidade de contar histórias, de preparar a história devagarzinho. Eu tenho um colega de trabalho, um professor, que odeia, por exemplo, os Anéis do Poder, porque a história está sendo preparada devagarzinha, né? Então perdeu-se, veja, olha a prova, perdeu-se a capacidade de contar histórias. Eu queria dizer aqui, ó, isso está se tornando raro. A pessoa que vai preparando, lembra aquela estrutura narrativa de você tem a apresentação das personagens, do ambiente, e aí você já tem o conflito, o problema que vai sendo complicado, chega o clímax, o desejo. Não. Então veja, por quê? Hoje nós estamos num mundo tão acelerado que a gente não tem mais tempo, paciência para emoções profundas. Isso está nos esvaziando. Então você percebe, esse painel de textos nos orienta, nos dá um guia, nos dá um rumo sobre o que eu deveria fazer na minha redação, qual é o tema da redação. Como as emoções acabam influenciando ou atrapalhando ou ajudando ou interferindo, né, no processo de comunicação, no ato da construção da minha comunicação. E é interessante destacar isso. Ou você vai fazer um texto argumentativo, então é grande, é enorme, imensa chance de você fazer uma dissertação, mas também pode ser, sei lá, um discurso, uma carta, né? Mas você vai trabalhar com a argumentação. Ou você vai fazer um texto narrativo, né? Então isso pode ser o quê? Pode ser um conto, pode ser um mini conto, digamos assim, porque você só tem 25, 30 linhas, né? Então você vai ter um mini conto, pode ser uma crônica, pode ser uma piada, qualquer coisa que tenha os elementos narrativos. Então preste atenção neste ponto. Você vai ser avaliado se você vai apresentar o que se espera de um texto argumentativo ou o que se espera de um texto narrativo, tá? Argumentativo é você ter o quê? É você apresentar fatos que comprovem, que argumentem uma opinião a partir de um determinado tema. Então eles vão ver, ele fez isso, o nosso candidato apresentou esses argumentos, tem começo, meio e fim. Narrativo, eles vão ver também se você fez um texto com começo, meio e fim, e se tem os elementos típicos de uma narração, que é o tempo, é o espaço, é o que mais? É personagem, é conflito, é o desenvolvimento de um conflito e é um desfecho. Então esses são os elementos que vão ser avaliados. Daqui a pouco eu retomo essa ideia. Então, repetindo, nesse simulado você teve que fazer os dois textos, as duas modalidades, a argumentativa e a narrativa. No vestibular da FUVEST, ou você faz um texto narrativo, ou você faz um texto argumentativo. Tá? Aqui, no simulado, você fez os dois. Na FUVEST, você vai optar ou um ou outro. Tá? Então, veja, qual foi a primeira proposta? Redija uma dissertação. Lembra qual é a estrutura da dissertação? Você apresenta o tema, a partir de apresentado o tema, você vai problematizar esse tema e vai apresentar a sua tese, a opinião sobre este tema. Depois disso, nos próximos parágrafos, você vai apresentar os argumentos, os elementos que comprovam aquela sua tese. E no último parágrafo você faz a conclusão, ou retomando a tese, ou sintetizando tudo que você discutiu, ou apresentando uma solução para aquele problema. Isso é uma dissertação, tá? Agora, qual é a dissertação? Redija uma dissertação na qual você expõe seu ponto de vista, o que você acha? Qual a sua opinião sobre esse tema? As emoções e sua interferência no processo de comunicação. E você também teve que fazer o quê? Proposta 2, redija uma crônica. Não é para fazer uma piadinha, não é para fazer um conto. O que é uma crônica? A crônica é um texto narrativo que vai se basear no
cotidiano, alguma coisa que acontece no dia a dia, alguma coisa que você vê na sua rotina, só que aí você vai ter, qual é a característica da crônica? Ela sempre se baseia no cotidiano, na rotina, no dia a dia, só que em cima disso você vai jogar um tempero inusitado. O que é esse inusitado? O que é esse diferente, o peculiar? Ou a sua maneira de olhar para aquela cena do cotidiano vai ser inusitada, diferente, emotiva e reflexiva. É isso que a crônica precisa ter. Você vai trabalhar com a emoção e vai refletir sobre isso. Ou a sua maneira de olhar sobre esse fato do cotidiano, um fato tão besta, tão banal, vai ser o quê? Inusitado, diferente. Ou, na verdade, você vai enxergar nesse cotidiano algo que é inusitado, entende? Então, você vai trabalhar sempre com o cotidiano. Veja, você tem duas possibilidades de o inusitado se manifestar em cima desse cotidiano. Ou você consegue enxergar neste cotidiano alguma coisa diferente, inusitada, né? Fora do comum. Ou, na verdade, nesse cotidiano que está ali é algo muito comum, muito banal. Só que o teu olhar, é a tua maneira de enxergar sobre isso é que vai ser diferente, é que vai ser inusitada, tá bom? Então, pensa no Instagram, né? Eu vou fazer essa relação, né? Instantâneo, crônico, é o tempo. Pensa no Instagram. Por que você vai fotografar aquilo? Ou porque você viu naquilo, o teu olhar sobre aquela cena que você vai colocar, aquela fotinha no Instagram, aquele olhar sobre aquela cena é diferente, você vai nos mostrar algo que é diferente, né? Ou então, este cotidiano que você vai fotografar aí é que tem algo de diferente, entendeu? Pensa no Instagram, assim é o jeito do cronista. Assim como no Instagram, aquilo que você fotografa, ou é algo que você viu no seu cotidiano que é diferente, ou é algo que é tão comum, mas o teu olhar é que vai ser diferente. Tá? Então você vai ter que fazer esta crônica, redige uma crônica que envolva um episódio. Então você vai contar o que é episódio? Vou contar uma historinha de comunicação emotiva, de como a comunicação se mostra marcada pela emoção. Eu lembro de uma redação, uma das mais belas que eu li, do quê? De uma mãe, veja, que não consegue, o filho trabalha, estuda, então a mãe quase não tem contato com essa criança. De novo, eu segurei, sou macho, né? E eu acabei, eu estava lendo na frente da menina a redação, então eu exalei um suor hétero e ela também já estava exalando a maneira como ia lendo e analisando o texto dela. A crônica dela era lindíssima. Então, veja, essa mãe não tinha contato com o filho, porque o filho trabalhava, estudava. Então, veja, o que ela fazia? Ela deixava um bolo, né, que ele gostava, né, do que é um bolo de aipim. E a emoção, veja, dessa mãe fazendo esse bolo com todo carinho, deixando ali na cozinha, quando ele chegava da escola, a emoção dele vem desse gesto de carinho. Nossa, tô até me arrepiando. Não vou chorar. Ele vem desse gesto ao chegar, entrar na cozinha e ver aquele bolo preparado para ele comer e dormir. E a mãe, no dia seguinte, ao acordar, vê que o menino come o bolo, ela toda emocionada. Então, veja, isso é uma comunicação. E é uma comunicação marcada por emoção. Isso se baseou numa cena do cotidiano. Isso é uma crônica. Professor, mas quais foram realmente, chega de subjetividade, quais foram os critérios objetivos na correção da redação? A FUVEST publicou, né, esses critérios. Então ela vai dizer o seguinte, ó, primeira coisa que chama a atenção, o que vai levar nota 0? As fugas, né? Seja o quê? Seja a fuga, o tema, né? Então veja, aquele aluno que fez desenvolveu um tema sobre ditadura, chegou muito perto do 0. Se a redação dele foi corrigida, mas se fosse para ser corrigida, teria 0. Então, esse não é o tema, né? Que mais? Eu não vou atender o tipo de texto. Não é para fazer, por exemplo, uma receita culinária. Desculpa o exemplo absurdo. Imagina, o cara vai fazer o quê? Imagina alguém que vai fazer um rap. Né? Alguém que vai fazer o quê? Não se pediu um rap, ou se pediu uma dissertação ou uma crônica. Alguém que vai fazer um poema épico, alguém que vai fazer uma carta, um discurso. Fugir do tema.
fugir da modalidade de texto que está sendo pedida, né? Quem copiou integralmente o texto da proposta, né? Quem se identificou, qualquer que seja a forma de identificação, vou colocar meu nome, minhas iniciais, museu de estudo, qualquer forma que facilite, qualquer expediente que facilite a comunicação, zerou o texto. Então tome muito cuidado com isso. Outra coisa, ela vai dar peso 3, quer dizer, ela dá super atenção a um critério que ela chama de desenvolvimento de tema e uso da coletânea com autoria. Então, você vai desenvolver esse tema. Eu não sei fazer conta, viu? Veja, a nota máxima é 3 e tem peso 3. Então, você faz as contas aí que eu não sei quanto que vai dar isso. Eu sou de humanas, não sei fazer conta. Mas veja, você vai ter que aproveitar, não é copiar o painel de textos, mas aproveitar, não precisa aproveitar todos não, você vai ter você vai ler o tema, vai desenvolver seu projeto de texto e aí vai selecionar os encaminhamentos que caibam nesse seu projeto de texto, tá bom? Então, o aluno que soube aproveitar muito bem o painel de textos, entendeu qual foi o encaminhamento, teve a nota máxima, 3. Né, peso 3, né, então deve dar 9, acho que é isso, né? Então você tem esse aspecto, né, o desenvolvimento do tema. O segundo aspecto é o que? O compreensão e atendimento da proposta quanto ao gênero e quanto ao tipo de texto. Então é para fazer narração, entender que narração é contar uma história com progressão de ações no decorrer do tempo. Se você não entendeu isso, veja, esse desenvolvimento, esse respeito ao tipo de texto, ela vai colocar o que ela colocou, peso 2, e tem nota no máximo 3. O outro critério dela, o terceiro critério, é o quê? Recursos linguísticos, né? Se você soube usar conectivos, se você soube trabalhar com elementos que ajudem na progressão do texto, que é um antes, um durante, um depois, primeiro argumento, segundo argumento. Então, esses recursos de construção do texto, eles também são avaliados, eles têm peso 3. Veja que a FUVEST ela é apaixonada por isso que a gente chama de articulação, que é construção do texto. E por fim, o quarto critério é o quê? Que tem peso 2, o domínio da norma culta. Você não tem que usar uma linguagem de Olavo Bilac, de Rui Barbosa, mas você tem que respeitar a norma culta, com critérios que ela diz aqui, quais são os critérios que ela aponta, né? Que são ortografia, morfossintaxe, né? Acentuação e pontuação. Veja o que é ortografia. Se você escreve, não é exceção com 2 S's, né? Não é, por exemplo, vai escrever engraçado, exceção com 2 S's, acho que você não escreve, né? Você tem a morfossintaxe, como é que você trabalha com regência, com concordância. Que mais? Acentuação. Eu vejo a relação que o aluno não usa um acento. Isso pode prejudicar. Isso aqui tem peso 2, olha. É um peso considerável. Tem gente que não usa vírgula nenhuma. Já vi redação em que a pessoa só coloca um ponto final. Um ponto final por parágrafo. O emprego adequado e expressivo do vocabulário. Então veja, procura sempre usar linguagem simples. Porque às vezes a pessoa pensa, vou usar uma linguagem complicada, sofisticada, usa um termo super culto, um efeito desastroso em que você usa uma palavra achando que ela significa uma coisa e na verdade ela significa outra. E aí acaba prejudicando o seu texto. Eu lembro um exemplo de um professor, estava lá na sala dos professores e ele falou assim, comprou um apartamento, tinha acabado de comprar um apartamento muito simples, né, sem luxúria. Aí nesse momento eu olhei para uma professora de português que estava do meu lado, né, eu olhei para ela, olhou para mim e será quem fala? Será que a gente fala? Né? Porque luxúria quer dizer entrega os prazeres carnais, mas ele quis dizer sem luxo. Quer dizer, eu usei uma palavra que é mais refinada, achando que ela quer dizer uma coisa, quando eu coloquei no meu texto, ela que tem um outro significado que eu não sabia, detonou minha expressão de ideias. Então, muito cuidado com o vocabulário. Use a linguagem simples, não tente enrolar, não tente sofisticar, não use clichês. Na verdade, olha, tá cumprido esse vídeo, né? Então vou fazer o seguinte, em um outro momento a gente vai falar sobre essa questão da linguagem, como é que ela deve ser numa redação de vestibular, tá certo? E em outro momento eu falarei sobre as mudanças prometidas para o vestibular da FUVEST 2026.
Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao simulado da redação da FUVEST 2026. Espero que os meus comentários tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo de muitas novidades que estão chegando por aí. Um beijo, sabor Universidade de São Paulo, sabor aquele cheiro do campus, aquele cheiro de mato, principalmente nos dias de chuva, do comecinho das manhãs de setembro. E até o nosso próximo encontro.